Bom, eu devia ter uns 16, 18 anos, eu estava em casa, morava em Niterói, no Rio de Janeiro, em um apartamento no 8º andar com os meus pais, e naquela noite meu pai não estava lá, só a minha mãe. Meu pai estava viajando, e quando isso acontecia, eu às vezes dormia na cama dela, com a minha mãe. E como eu fui uma criança muito impressionada com esse negócio de extraterrestre, eu fui uma criança criada na época que o Fantástico veiculava essas histórias em horário nobre, né? E principalmente o caso do ET de Varginha. E o Fantástico veiculava isso e, assim, parecia ser, na época, a maior revelação da história da humanidade. Pelo menos é isso que eu tenho de lembrança da minha cabeça de criança. Por isso pode parecer meio ridículo agora, principalmente para quem nasceu depois disso. Mas, assim, para mim, naquela época, como criança, foi assustador. Então, eu tinha muito medo de ET quando era criança. E por isso eu nunca dormia de janela aberta. Janela nem cortina aberta. Independente do calor que fizesse, eu sempre dormia janela e cortina fechada. E aquele menino trocou de roupa, deitou na cama, esfregou o rosto no lençol recém-trocado. Estava com um cheirinho de amaciante. Espreguiçou, virou de lado e observou aquela pequena abertura na cortina. O cobertor já havia sentado sobre seu corpo e ele já se abrigava do vento frio. Era preguiça em pijamas. Ele não iria expor seus delicados pés à agressão do chão gelado. Então, decidiu ignorar aquele medo bobo de extraterrestres que nutrira quando criança e resolveu curtir aquele momento. A cortina balançava calmamente com a brisa que entrava no quarto e acariciava as bochechas dele como uma mão gelada fazendo um afago. A noite estava escura e o céu era um mar negro salpicado de estrelas. Umas débeis e fracas se apagando, outras fortes e decididas se exibindo. Seus olhos fecharam de uma vez, pesados, como se o próprio Morfeu tivesse entrado em seu quarto e jogado areia em suas pálpebras. E eu me lembro claramente de ter pensado: puta que pariu, já tô bem grandinho pra ter medo de extraterrestre. E dormi. Dormi com a cortina entreaberta. E o que eu lembro depois é que eu abri o olho de madrugada e observei aquela brecha na cortina. Devia ter umas 3 horas da madrugada, sei lá. E era uma noite muito escura, muito, muito escura, mas também muito estrelada. E eu lembro que eu pensei que tinha muita estrela no céu para ser o céu de uma cidade, por exemplo. Mas aí eu reparei que uma estrela específica estava muito brilhante. Parecia meio diferente das outras. E ela era mais brilhante, piscava mais, sei lá. Era meio diferente. E eu fiquei olhando, deitado olhando. E de repente ela se mexeu, subiu. E eu pensei assim comigo: pô, é um balão, né? Por isso que ela estava mais brilhante e tal. Aí ela começou a fazer os movimentos aleatórios e eu levantei, porque eu fiquei meio assustado e eu não conseguia ver mais deitado da cama. Levantei e fiquei espreitando pela cortina. E a luz fazia movimentos aleatórios, às vezes muito rápidos, às vezes muito devagar, e começou a mudar de cor. E ela variava das cores mais frias para mais quentes, na verdade dos mais quentes para mais frios, né? Branco variava do branco pro vermelho, passando por todas aquelas variações do amarelo, do laranja. É difícil meio descrever porque às vezes ela ficava paradinha, depois ela começava a ir da direita para a esquerda, ia em diagonal, fazia umas rotas assim meio aleatórias, né? E sempre quando eu conto essa história, eu comparo esse movimento com o movimento de um beija-flor. Enquanto aquela luz se exibia no ar, fazendo manobras, aquele menino olhava pela janela, hipnotizado. Sequer piscava. Não sentia mais o vento frio, muito menos o chão gelado. Era como se todos os seus sentidos tivessem sido desligados e o corpo dele concentrasse esforços somente para ver melhor. Mas aquela aparente mobilidade exterior contradizia com seu coração, que batia acelerado dentro do peito, como se quisesse pular e gritar. Eu sabia que era verdade. A luz voava no ar como se fosse um beija-flor. Você já viu o beija-flor voando? Então, ele voa rápido, de repente fica paradinho no ar, e de repente voa rápido de novo. E normalmente essa luz ela parava
no ar quando eu estava perto de um edifício, como se estivesse vigiando alguma coisa dentro dos apartamentos. E eu fiquei meio cagado de medo. Eu até achei que eu estava dormindo. E aí eu fui chamar minha mãe porque se ela visse e lembrasse no dia seguinte, seria uma testemunha que poderia provar que eu não estava sonhando com aquilo. Ele correu da janela e sacudiu o corpo inerte da mãe. "Mãe!" chamou. Ela esfregou os olhos e vagarosamente acordou. Estranhou um pouco a excitação do filho e ficou um pouco brava quando descobriu que ele atrapalhara seu sono para lhe mostrar o disco voador que voava pela janela. "Meu filho já é grandinho demais para acreditar nessas coisas", pensou. Mas, como uma boa mãe, levantou pacientemente e foi. Ela acordou meio sonolenta e veio para a janela espreitar pela fresta da cortina comigo. E ela não acreditava em extraterrestre, achava que esse medo todo, que eu tinha uma bobagem e tal, coisa de criança, mesmo eu tendo quase meus 18 anos na época que isso aconteceu. Sabe como é, mãe, né? Ela olhou para a cortina, meio duvidando, mas viu a luz exatamente como eu estava vendo, voando de forma aleatória, com a cor variando em tons quentes, até que a luz começou a se aproximar e ficar mais forte e maior. E chegou um ponto que essa luz estava tão próxima que dava para ver que não era simplesmente uma luz. Dava para ver que dentro dessa luz tinha algo sólido, algo meio sólido, e que a luz era como se fosse uma energia que emanava daquilo, uma aura. E a parte sólida era, eu me lembro que não era em formato de disco voador assim, muito achatado, assim, como um prato. Era tipo uma coisa achatada assim, mas mais ovalada, como se fosse uma bola de rugby. Mas aí essa luz estava aproximando, então de repente essa luz numa velocidade incrível veio na nossa direção. Um raio de luz irrompeu para dentro do quarto e congelou as funções motoras da mãe e do filho. Os dois ficaram estáticos em corpos duros, os quais não tinham controle. Podiam ver, ouvir, sentir, mas não se mover. Com a luz, entraram 5 seres. 4 deles eram de estatura pequena e de pele cinzenta e pegajosa. Eles, com seus braços longos, pegaram os 2 humanos e os colocaram na cama. O menino conseguiu sentir as mãos geladas, sentir um perfume forte e ver o rosto de olhos grandes de um deles. E viu também quando o 5º ser, mais alto que os outros, se debruçou e olhou em seus olhos. Estava em uma roupa de plástico com uma espécie de capacete protetor com luzes acopladas no topo. Com a dificuldade de quem tem a retina agredida pela luz, conseguiu perceber que, por trás do vidro daquele capacete, havia um homem rigorosamente igual a qualquer outro homem que ele já conhecera. Boca, nariz e olhos. Normais. Era loiro, de olhos azuis e pele muito pálida. Pensou ter ouvido o ser falar alguma coisa em sua mente como: "Calma, não vai te acontecer nada." E depois não viu mais nada. Somente o teto do quarto, o barulho de instrumentos metálicos e o lustre balançando lentamente com a brisa. Aquele 5º ser colheu amostras de pele, sangue, unhas e cabelo da mãe e do filho. Com um tipo de seringa, inseriu nos 2 um pequeno implante orgânico na região de trás do pescoço. E com o sinal do maior deles, os 4 pequenos seres cinzentos colocaram mãe e filho, ainda com corpos duros, novamente em frente à janela. Outra luz irrompeu do objeto voador para dentro do quarto, e de repente, somente havia os 2, novamente parados e com medo do objeto que voava pela janela. A luz se aproximou da gente e foi como se ela tivesse dado um zoom, sabe? Ficou muito grande na nossa frente. A gente já estava com medo antes, mas a gente ficou olhando por conta da curiosidade e tal. Mas quando aquela coisa se aproximou da gente, a gente ficou com muito medo. Aí eu fechei a cortina rápido, a gente correu para longe da janela e no caminho pro corredor eu passei assim a mão no telefone, peguei o telefone e ficamos lá, eu e minha mãe, os 2 lá, cagados de medo. E eu liguei pro meu pai, contei tudo o que tinha acontecido. Ele me acalmou, assim, falou com minha mãe, acalmou ela também. Fez o que ele podia ter feito pelo telefone, né? E depois de algum tempo a gente acalmou e nós voltamos pra cama. E tava tão tarde, eu tava com tanto sono,
que eu dormi. Dormi até mesmo com uma relativa facilidade, mesmo estando ainda morrendo de medo. Com seus corpos anestesiados sob o efeito do calmante que era liberado pelo implante, os dois se sentiram demasiadamente cansados e sonolentos. Mesmo depois daquela situação estressante, seus corpos cederam ao sono. Dormiram induzidos por drogas imperceptíveis a qualquer exame humano. Não perceberam que já havia passado das 4 da manhã, e aquele menino também nunca percebeu que a brisa gelada acariciando suas bochechas nunca fora de fato uma brisa, que aquele cheiro de amaciante não era do lençol. Nunca passou em sua cabeça que Morfeu havia de fato visitado aquela noite. Mais de uma vez. No dia seguinte eu acordei já de dia, super tenso, né? Com torcicolo de matar no pescoço. E o quarto já estava meio iluminado, minha mãe já não estava lá, já tinha saído para o trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para ela. Liguei e perguntei: mãe, o que você sonhou ontem? E ela me respondeu: não foi sonho, filho, eu vi também e tal. Ele me chamou de madrugada que tinha um extraterrestre rodando a nossa janela. E aí eu falei assim, será possível? E eu, como sempre, fui muito medrosa também. Mas o Dioguinho acordou apavorado. Eu estava sozinha também em casa, né? O marido estava viajando. Aí eu falei, meu filho, mas você viu mesmo? Vi. Aí eu, com muito medo, fui devagarzinho, abri a janela, a cortina, fiquei olhando assim, e eu vi uma bola de fogo enorme rodando e passando. E eu falei, Dioguinho, ele está aproximando. Ele aproximou da janela, nós agachamos os dois com medo. E ele rodou. Ficou, a gente viu ele várias vezes, ele foi andando, foi para longe, e distante, voltava. Falei, Diogo, sim, é verdade, extraterrestre existe, isso é um disco voador. Ele falou assim, é mesmo, mãe? Eu também acho. E ficamos os dois embabacados. E a gente conta essa história para as pessoas não acreditam que a gente viu. Mas eu posso afirmar que eu vi também o disco voador. Eu vivi essa história, eu e meu filho.